Muito bem, pessoal. Tudo bem? Então vamos lá. Continuando com a botânica, nós vamos ver nessa aula um pouquinho sobre a histologia vegetal. O que é a histologia vegetal? A histologia vegetal é a ciência que estuda os tecidos vegetais. Então nessa aula vamos estudar um pouquinho sobre os tecidos vegetais. Então vamos começar vendo o meristema, o tecido meristemático. O tecido meristemático ele é responsável pelo crescimento da planta. Então, o tecido meristemático ele é ativado por alguns hormônios vegetais. O hormônio que vai atuar diretamente aqui nos meristemas é o hormônio chamado auxina. Ele vai atuar diretamente no crescimento primário. O crescimento primário ele se dá na região que nós chamamos de região apical ou zona apical, no ápice. É onde acontece a formação dos brotos. Quando você pega uma planta, você vai perceber que em uma árvore começa a surgir alguns brotinhos novos. Essa região aqui na parte de cima da copa da planta é a região chamada de ápice, região ou zona apical. É nessa região que acontece o crescimento primário. Ele vai acontecer na região do ápice, da zona apical, o crescimento primário em altura, e na raiz da planta. À medida que ela começa a crescer para cima, ela também tem um crescimento para baixo. Então, o meristema primário ele atua na zona apical e atua na raiz, no ápice e na raiz da planta. Ele está relacionado diretamente com o crescimento em altura. Agora, o meristema secundário ele já vai atuar no caule. Então, próximo ali de 1,5 m ou 1 metro do chão, ele vai começar a estender a planta, vai ter um crescimento em espessura, não está relacionado com o crescimento em altura. O meristema secundário ele vai fazer a planta crescer em espessura. Qual a região que ele atua? Será que ele atua em toda a planta? Não, ele vai atuar mais nessa região aqui, próxima, já, se nós pegarmos aqui um tronco, nós vamos perceber que, então imagine aqui tem um tronco, essa região aqui é onde acontece o crescimento em espessura. Isso está acontecendo aproximadamente 1 metro, 1,5 m do solo, está acontecendo esse crescimento em espessura. Claro que também acontece um pouquinho mais para cima, mas o que eu quero dizer é que nessa região aqui não há crescimento em altura. Então, se eu fizer machucar ou fizer um corte nessa região da planta e essa planta estiver com 3 metros de altura, quando ela estiver com 30 metros de altura, esse corte que eu fiz a 1,5 m do solo vai continuar no mesmo lugar. Por quê? Porque essa região não há crescimento em altura, somente crescimento em espessura. Por quê? O que está presente aqui são os meristemas chamados meristemas secundários, responsáveis pelo crescimento em espessura. Muito bem, nós temos também um tecido muito importante, que é o tecido parênquima. O parênquima é um tecido de preenchimento, também conhecido como tecido de reserva. Então nós temos uma variedade grande aqui de parênquima, responsável pelo armazenamento, pela reserva, pelo preenchimento com algumas substâncias. Então, por exemplo, parênquima clorofiliano, o que ele armazena? Clorofila. A clorofila são os pigmentos verdes formados ali pela magnésia, que ela forma o complexo da antena ou fotossistema. As clorofilas que estão lá nos tilacoides, botõezinhos verdes, cheinhos de clorofila, que tem como objetivo capturar a energia da luz, a energia luminosa, converter a energia luminosa em energia química. Então, os parênquima clorofiliano, parênquima aminífero, são células que armazenam amido. Então, parênquima amilífero são células que armazenam amido. Parênquima aquífero tem a função de armazenar água. Algumas plantas elas têm dificuldade em absorver a água. Então, o pouquinho que elas conseguem, elas procuram alguns mecanismos de reserva, onde elas vão armazenar a água. Então tem o parênquima aquífero. Exemplos são as xerófitas, plantas que vivem em lugares
com dificuldade de absorção de água, plantas do deserto, ok? Então tem parênquima aquífero. Depois nós encontramos ali a erênquima, planta que armazena ar. Tem como função armazenar ar, para que em lugares pobres de oxigênio, elas possam aproveitar aí esses botõezinhos carregados de ar para aproveitar e usar esse oxigênio aí dentro das suas células. Então, parênquima, aerênquima, ok? Muito bem, então esse daí foi o tecido de preenchimento ou também tecido de reserva. Agora o tecido de condução, já até falamos um pouco sobre ele, é o xilema, responsável pela condução de seiva bruta, ou também conhecido como lenho ou vasos lenhosos, carrega a seiva bruta, que é a água. O floema ou liber, o vaso liberiano, responsável pela condução, pelo transporte de seiva elaborada, ok? Muito bem, seiva elaborada, o que ela é? É a glicose, tem como sua fórmula C6H12O6. Ok, então vimos um pouquinho aí, estamos vendo um pouquinho aí sobre os tecidos relacionados com a histologia vegetal, o estudo dos tecidos vegetais. Continuando aqui, o tecido de sustentação. O tecido de sustentação, ele é formado pelo colênquima e o esclerênquima. O colênquima, ele é representado pelas células vivas. Então observe, quando você tem ali uma árvore, vamos pensar aqui um pé de eucalipto. Você tem um pé de eucalipto, o pé de eucalipto, você vai perceber que quando ele está mais jovem, uma árvore mais jovem, ela tem uma casca mais esverdeada, uma casca bem fininha, esverdeada, e essa casca, ela está relacionada com células vivas. Essa casca ela é bem verde, bem clarinha. Se você raspar ali com algum objeto, você vai perceber que tem uma grande quantidade de enzimas, de seiva. Então, essa primeira casca, ela é formada por células vivas. Então, é o chamado colênquima, tecido de sustentação, o colênquima, que é formado por células vivas. Agora, à medida que essa árvore vai envelhecendo, ela vai agrupando um monte de cascas aqui, de tecidos, e esses tecidos eles vão ficando mais secos, lignificados, e esses tecidos que vão formando aqui na casca, esses tecidos são formados por esclerênquima. Ele continua grudado aqui e auxilia aí na sustentação da planta. E ele é formado por células mortas, células lignificadas. Então essas células vão se formando aí na estrutura do caule e elas ajudam aí também na sustentação. Então, tecido de sustentação, colênquima formado por células vivas e esclerênquima formado por células mortas, ok?